Posso fazer jejum de televisão? Eu fico tentando entender assim, como é que é a vida dessa pessoa, né? Eu fico pensando assim, essa pessoa deve ter uma rotina alimentar um pouco extravagante, né? Porque ela quer jejuar a televisão. Ah, eu posso jejuar celular? Aí eu fico mais confuso ainda. Poxa vida, ela deve ter um hábito alimentar assim mais extravagante ainda. Por quê? Porque jejum é abstenção de comida. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Jejum é abstenção de comida e de bebida. E aí, gente de Deus, tudo joinha? Deixa eu fazer uma pergunta para você muito importante. Você já está inscrito no canal? Você já ativou o sininho para você receber as nossas notificações? E outra coisa, quando você assiste os nossos vídeos, você tem deixado lá pergunta, comentário? Faz isso. Isso vai ser bom para a gente interagir e de repente esclarecer uma dúvida sua direta, tá bom? Nosso pessoal está preparadinho para isso. Mas vamos lá. O assunto de hoje é jejum. Vamos falar de jejum, mas claro, vamos falar de jejum bíblico, né? Eu não vou falar do jejum intermitente, eu não vou falar de calistenia, não, o objetivo não é esse. O objetivo não é cuidar da sua saúde física, não é fazer você perder peso, não é nada disso. Jejum é uma prática espiritual. Jejum bíblico como prática espiritual. Assim como a vida de oração, assim como a meditação bíblica, assim como a adoração, o jejum também é uma prática espiritual. Agora, algumas coisas muito simples, importantes e simples sobre jejum, porque tem muita gente que tem dúvidas sobre o jejum. Por exemplo, tem gente que pergunta assim, pastor, posso fazer jejum de televisão? Eu fico tentando entender assim, como é que é a vida dessa pessoa, né? Eu fico pensando assim, essa pessoa deve ter uma rotina alimentar um pouco extravagante, né? Porque ela quer jejuar a televisão. Ah, eu posso jejuar celular? Aí eu fico mais confuso ainda. Poxa vida, ela deve ter um hábito alimentar assim mais extravagante ainda. Por quê? Porque jejum é abstenção de comida. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Jejum é abstenção de comida e de bebida. Ah, eu não vou assistir televisão. Ah, eu vou ficar sem acessar as redes sociais. Eu quero fazer isso para a glória de Deus. Então você está fazendo um voto. Isso não é jejum, é um voto. Um voto é diferente de jejum. A palavra jejum é abstenção de alimento e de bebida. Então, o que é um jejum bíblico? O jejum bíblico é quando você tem uma direção espiritual, tem uma direção de Deus, o Espírito Santo ministra para você algo e ele te chama para esse lugar. Sim, o Espírito Santo faz isso, ele te chama para esse lugar chamado jejum. Ele te chama para esse momento com ele, para construir o quê? Relacionamento. Esse é outro valor muito importante. Você não faz jejum para ficar poderoso. Não, eu vou pregar agora nesse final de semana, então vou fazer 3 dias de jejum para me ficar poderoso. Pronto, agora é o Popeye agora, né? Então o Popeye comia espinafre para ficar forte. Você jejua para ficar forte no púlpito. Para de bobagem. Jejum não é para construir poder espiritual. Jejum é para construir sensibilidade espiritual. Jejum é para fortalecer intimidade espiritual. É para isso. Porque quando você jejua, você deixa de comer e beber, porque isso que é jejum. Você vai fragilizar o seu corpo físico. Você vai fragilizar as insistências que a sua carne tem de governar. Quanto mais fraco a carne, o corpo físico, mais oportunidade para fortalecer o corpo espiritual. Por isso que o jejum não pode ser somente abstenção de comida e bebida. Tem que ser abstenção de comida e bebida e agora você se alimentar de práticas espirituais. Ler Bíblia, orar e adorar. Então, olha lá, jejum é abstenção de comida e de bebida. Segundo, jejum não é para você ficar poderoso, ficar forte. Jejum é para gerar sensibilidade espiritual, intimidade espiritual com o Senhor, te colocar nesse lugar. Terceiro lugar, essa intimidade espiritual e que agora vai caminhar junto com o seu enfraquecimento do homem, do corpo natural, tem que ser agregado a ele um valor espiritual. Leitura da Bíblia, adoração e oração. Pronto! Tá aí. Você já cumpre um roteiro de jejum muito importante. Então o Espírito Santo te levou para esse lugar. Mas talvez você me pergunte, mas pastor, se o Espírito Santo não falar nada comigo, se eu não tiver nenhuma direção espiritual, eu não posso jejuar? Pode também, claro que pode. Então você quer separar um tempo para buscar a Deus, você quer separar um tempo para ouvir a voz de Deus de uma forma diferente, para ser direcionado para algo que você não está tendo discernimento. Então você pode trazer um jejum para a sua vida como propósito.
você vai usar os mesmos mecanismos, as mesmas práticas. Jejum é não comer e não beber. E você vai estipular o tempo que isso vai durar. Ah, pastor, quanto tempo eu devo jejuar? Você estipula o tempo, se esse é um jejum que você está estabelecendo como propósito. Se é um jejum por direção do Espírito Santo, ele vai dizer para você qual vai ser o tempo do jejum. Então não existe regra, o jejum de 21 dias. Ah, por quê? Porque Daniel jejuou 21 dias. Não, Daniel não fez um voto de jejum de 21 dias. Não, Daniel jejuou 21 dias porque foi o tempo que demorou para a resposta dele chegar. Daniel decidiu jejuar e ele jejuou até a resposta dele chegar. Então, estabeleça um tempo de jejum, ouça a voz do Espírito Santo e jejue nesse tempo que o Espírito Santo te deu, mas entenda, jejum é abstenção de alimento, jejum é abstenção de comida, de bebida. Jejum, você tem que ter uma direção do Espírito Santo para isso, ou então você faz um propósito, estabelece. Jejum é para mortificar a sua carne, para enfraquecer o seu corpo físico e fortalecer o seu corpo espiritual. Então, jejue, mas leia a Bíblia como você nunca leu antes. Ore como você nunca orou antes e adore como você nunca adorou antes. E você vai construir uma vida de jejum bíblico eficiente para a glória de Deus e você vai ver os resultados. Você não vai sair do jejum mais poderoso, fica tranquilo. Você vai sair de momentos de jejum muito humilhado. É interessante, né? Você vai sair de um período de jejum muito quebrantado. Por quê? Porque você conseguiu sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus. Essa sensibilidade te levou para um lugar chamado a presença de Deus. E não tem como, na presença de Deus, não sermos transformados. E transformação na presença de Deus significa quebrantamento do nosso coração, significa humilhação do nosso homem natural, para que o nome de Jesus, para que a pessoa do Senhor, para que a guia, a direção do Espírito Santo na nossa vida seja tudo para nós, tá bom? Agarrou aí? Então seja um homem de jejum, seja uma mulher de jejum bíblico. Para com essa bobagem, jejuar televisão, jejuar celular, rede social, não. Isso é voto. Faça um voto, Deus vai aceitar, ele vai ficar feliz, mas isso não é jejum, tá bom, gente? Deus abençoe vocês aí, fiquem firmes e, se inscreve no canal se você não se inscreveu, ativa o sininho aí, compartilha esse vídeo e deixa sua dúvida, sua pergunta que a gente responde depois. Deus abençoe vocês aí.